A psicologia financeira. Introdução. Dinheiro não é apenas matemática. É comportamento. E comportamento é moldado por experiências pessoais, emoções e contextos únicos. Morgan Housel começa o livro com uma reflexão poderosa. Duas pessoas com histórias diferentes viverão o dinheiro de formas radicalmente distintas. Um veterano da Segunda Guerra Mundial, que passou por racionamentos e crises, pensará em segurança e estabilidade. Um jovem que só viveu em tempos de crescimento econômico pode se sentir mais à vontade com riscos. Ou seja, nossas decisões financeiras são menos influenciadas por fórmulas exatas e mais por nossas experiências de vida. A introdução nos lembra que entender finanças não exige ser um gênio das exatas, mas sim reconhecer as nossas limitações emocionais e os vieses que carregamos. Housel também apresenta o tom do livro. Ele não vai ensinar fórmulas para enriquecer rápido, mas compartilhar lições duradouras sobre como as pessoas se comportam com dinheiro, e por que isso importa mais do que parece. Aplicação prática. Antes de tomar qualquer decisão financeira, pergunte a si mesmo: essa decisão é racional ou está sendo guiada por medo, ambição ou experiências do passado? Tente identificar quais experiências influenciam seu comportamento financeiro. Isso pode te ajudar a desenvolver mais consciência e equilíbrio, evitando armadilhas emocionais que sabotam seu progresso. Capítulo 1. Ninguém é maluco. O que parece loucura para você pode fazer sentido completo para outra pessoa. No primeiro capítulo, Morgan Housel apresenta uma ideia transformadora. Todo mundo age de forma estranha com dinheiro, mas dentro da sua lógica pessoal, ninguém é maluco. Por quê? Porque nossas decisões financeiras são moldadas por nossas vivências, e essas experiências são limitadas, pessoais e muitas vezes invisíveis para os outros. Um investidor que cresceu durante uma crise pode ver o risco de forma muito mais intensa do que alguém que só conheceu tempos de prosperidade. Housel explica que a maneira como você enxerga o mundo financeiro é resultado de uma fração minúscula da realidade total, mas essa fração molda quase totalmente as suas decisões. Ele usa o exemplo do bilhete de loteria. Parece irracional para muitos, mas para quem vive na pobreza, esse pode ser o único momento de esperança, a única oportunidade de sonhar com um futuro diferente. O ponto central do capítulo é que ao julgar os outros, ou até a si mesmo, devemos entender: decisões financeiras são emocionais, não matemáticas. E todo mundo está tentando fazer o melhor com as cartas que recebeu. Aplicação prática: antes de criticar o comportamento financeiro de alguém, ou o seu próprio, faça este exercício. Pergunte-se: que experiências essa pessoa, ou eu, viveu para que essa decisão fizesse sentido? Reconhecer isso vai aumentar sua empatia, sua inteligência emocional e sua capacidade de tomar decisões mais ponderadas. Capítulo 2. Sorte e risco. Nada é tão bom nem tão ruim quanto parece. Neste capítulo, Morgan Housel mostra que, no mundo financeiro e na vida, o sucesso e o fracasso são influenciados por dois fatores invisíveis, mas poderosos: sorte e risco. Ele conta a história de Bill Gates, que estudou numa das únicas escolas com computador nos anos 1960. Esse detalhe, aparentemente pequeno, mudou o curso da sua vida, uma chance de 1 em 1 milhão. Ao mesmo tempo, Kent Evans, amigo brilhante de Gates e com o mesmo potencial, morreu em um acidente antes de se formar. Sorte e risco. Irmãos siameses. O autor reforça que, ao olharmos para pessoas bem-sucedidas, tendemos a superestimar o mérito pessoal e ignorar o papel da sorte. E quando fracassamos, muitas vezes desconsideramos o risco, como se toda falha fosse resultado de erro. Mas no jogo da vida, nem sempre bons planos resultam em boas recompensas. E nem todo fracasso significa burrice. Há muitas variáveis fora do nosso controle. A mensagem-chave aqui é: tenha humildade ao analisar o sucesso dos outros e compaixão ao lidar com seus próprios fracassos. Aplicação prática. Antes de copiar o caminho de alguém bem-sucedido, pergunte-se: o que aqui é habilidade? O que é sorte? E ao lidar com o revés, reflita: isso foi uma má decisão, ou apenas um resultado aleatório dentro de um jogo arriscado? Essa consciência vai te proteger de frustrações desnecessárias e vai tornar suas decisões mais realistas e sustentáveis. Capítulo 3. Nada é o suficiente. Arriscar o que você tem e precisa por algo que não tem e não precisa, isso é estupidez. Neste capítulo, Morgan Housel fala sobre a armadilha de nunca estar satisfeito.
Ele mostra que a ganância sem limites é uma das maiores ameaças à estabilidade financeira, mesmo para quem já tem muito. Ele conta duas histórias impactantes. Rajat Gupta, um executivo bilionário que perdeu tudo ao tentar ganhar mais com o uso de informações privilegiadas. Bernie Madoff, que já era extremamente rico com um negócio legítimo, mas montou um esquema fraudulento para ganhar ainda mais, e terminou preso. Esses homens tinham tudo, riqueza, status, conforto, mas arriscaram tudo por não saber o que era o suficiente. Eles não precisavam de mais dinheiro. Precisavam de limites. O autor então faz uma provocação: se você continuar subindo suas metas cada vez que alcança uma nova, você nunca vai se sentir satisfeito, por mais rico que fique. A verdadeira riqueza não está em acumular sem parar, mas em saber quando parar. Aplicação prática. Pare agora e reflita: o que seria o suficiente para mim? Pode ser um valor, uma rotina, um estilo de vida. Escreva isso. Volte a esse pensamento sempre que se sentir tentado a arriscar tudo por um a mais que, no fundo, você nem precisa. Esse senso de suficiência é o que separa a paz financeira da ruína movida pela ganância. Capítulo 4 – Compostos e confusos. O tempo é o ingrediente mais importante do sucesso financeiro, mas como ele age lentamente, é fácil ignorá-lo. Neste capítulo, Morgan Housel fala sobre o poder assustadoramente subestimado dos juros compostos. Ele mostra que grandes resultados financeiros não vêm de grandes feitos esporádicos, mas de pequenos ganhos consistentes ao longo de muito tempo. Um exemplo emblemático é o de Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo. Seu diferencial não é só a habilidade de investir. É o tempo que ele passou investindo, mais de 75 anos. Se ele tivesse começado aos 30 e parado aos 60, como a maioria das pessoas, quase toda sua fortuna não existiria. Mas por que ignoramos isso? Porque somos impacientes. Vivemos em busca de recompensas rápidas, e subestimamos tudo que é lento, chato, repetitivo. Só que o dinheiro, no fundo, adora isso: regularidade, paciência e persistência. O efeito composto é poderoso, mas exige tempo e disciplina. Aplicação prática. Você está tentando enriquecer rápido, ou enriquecer devagar, mas para sempre. Comece a investir o quanto antes. Reinvista sempre. E acima de tudo, mantenha-se no jogo. Não se trata de quanto você ganha por mês, mas de quanto tempo o seu dinheiro vai trabalhar por você. O segredo está em resistir à pressa e confiar no processo. Capítulo 5 – Ficar rico versus continuar rico. Conseguir dinheiro exige ousadia. Manter dinheiro exige humildade. Morgan Housel nos alerta que há uma grande diferença entre ficar rico e permanecer rico, e que as habilidades para cada uma dessas etapas são quase opostas. Para ficar rico, muitas vezes é necessário assumir riscos, ser ambicioso, confiar em si mesmo, acreditar no crescimento. Mas para continuar rico, o que funciona é o contrário: prudência, cautela, disciplina e a humildade de saber que o inesperado sempre pode acontecer. Segundo o autor, muitos perdem tudo depois de construir uma fortuna, porque continuam agindo como se estivessem tentando chegar lá, mesmo já tendo chegado. 3 virtudes sustentam a riqueza ao longo do tempo: frugalidade, não gastar tudo que se tem; paranoia racional, entender que o mundo muda, e proteger-se contra perdas catastróficas; humildade, admitir que sorte e imprevisibilidade sempre farão parte do jogo. Aplicação prática: você está jogando para ganhar ou para não perder? Crie um sistema pessoal de proteção. Tenha reserva de emergência. Evite riscos desnecessários. Diversifique seus investimentos. Ganhar dinheiro é importante, mas sobreviver financeiramente, ano após ano, é o que garante liberdade no longo prazo. Capítulo 6 – Devagar e sempre. Fazer bem por muito tempo é muito melhor do que fazer brilhantemente por pouco tempo. Neste capítulo, Morgan Housel reforça uma ideia simples, mas que muitos ignoram: o segredo do sucesso financeiro duradouro não é velocidade, é constância. Ele compara o mercado financeiro a um jogo de sobrevivência. Aqueles que resistem aos ciclos, que não tentam dar o grande golpe, que evitam apostas malucas e mantêm a disciplina por anos, são os que acumulam riqueza real. É tentador correr atrás de modinhas, criptos explosivas, ações da moda. Mas o autor lembra que o investidor mediano que sobrevive por décadas vence o gênio que quebra em 5 anos. A consistência é mais valiosa do que a genialidade esporádica. Como diz o provérbio, o gênio pode te colocar no topo, mas só o caráter te mantém lá.
Aplicação prática: escolha uma estratégia de investimento simples, entenda-a bem, e aplique-a com consistência ao longo do tempo. Você não precisa vencer todos os meses. Precisa apenas continuar no jogo, aportando e ajustando com disciplina. Lembre-se, devagar e sempre vence o jogo financeiro no longo prazo. Capítulo 7 Liberdade. A maior forma de riqueza é ter controle sobre seu tempo. Neste capítulo, Morgan Housel afirma que mais do que carros, casas ou cifras, a verdadeira riqueza é poder dizer: eu faço o que quero, quando quero, com quem eu quero. Ele explica que o maior divisor de águas entre ricos satisfeitos e ricos infelizes não é o dinheiro, é a liberdade. Ter tempo livre, decidir sua agenda, recusar trabalhos que você não quer fazer. Isso é poder. Isso é luxo. E é isso que o dinheiro deveria proporcionar. Housel também observa algo essencial: as pessoas mais felizes que ele conheceu não eram necessariamente as mais ricas, mas as que tinham autonomia. Ganhar mais pode ser inútil se você também perder mais controle sobre seu tempo, sua rotina e sua vida. Aplicação prática: ao construir seu plano financeiro, não foque só em ganhar mais. Pergunte-se: essa decisão me aproxima ou me afasta de ter mais controle sobre meu tempo? Organize seus gastos e investimentos para que no futuro, você possa escolher o que fazer com seu dia, porque esse é o maior privilégio que o dinheiro pode comprar. Capítulo 8. O paradoxo do dono do carro. As pessoas não te admiram tanto quanto você imagina. Na verdade, elas admiram a imagem de si mesmas no seu lugar. Neste capítulo, Morgan Housel revela um dos paradoxos mais sutis da vida financeira. Muita gente gasta para impressionar os outros, mas ninguém está realmente impressionado. Ele descreve o paradoxo do dono do carro. Quando você vê alguém dirigindo um carro de luxo, você não admira o motorista, você imagina si mesmo dirigindo aquele carro. Você admira a posição, não a pessoa. Ou seja, gastar dinheiro com bens para ganhar respeito ou status quase nunca funciona. Porque o respeito verdadeiro não pode ser comprado. Ele é conquistado com caráter, integridade e autenticidade. Housel conclui que quanto mais você tentar parecer rico para os outros, menos você provavelmente será de fato. Aplicação prática: antes de fazer uma compra de alto valor, pergunte-se: estou comprando isso porque realmente me faz feliz, ou porque quero que os outros pensem algo sobre mim? Construa riqueza silenciosa, com humildade e propósito. O verdadeiro poder está em não precisar provar nada a ninguém. Capítulo 9. Fortuna é aquilo que você não vê. Gastar dinheiro para parecer rico é a maneira mais rápida de deixar de ser rico. Neste capítulo, Morgan Housel apresenta uma verdade poderosa: riqueza real é invisível. Você vê o carro novo, a casa de praia, o relógio de luxo, mas não vê a conta bancária, os investimentos ou o saldo da aposentadoria. E é justamente isso que torna tão difícil reconhecer a verdadeira riqueza: ela está nas coisas que as pessoas não mostram. Ele reforça que gastar dinheiro para parecer rico elimina o próprio dinheiro que poderia torná-lo rico. Em outras palavras, a cada real gasto em aparência, é um real a menos investido em liberdade. O autor explica que muitas vezes admiramos quem parece ter muito, quando na verdade essas pessoas podem estar endividadas ou à beira da falência. Enquanto isso, o investidor silencioso, que dirige um carro comum e mora numa casa modesta, pode estar acumulando milhões sem chamar atenção. Aplicação prática: redefina sua ideia de riqueza. Riqueza não é o que você compra. É o que você guarda. Desenvolva o hábito de investir silenciosamente e se satisfazer com uma vida bem vivida, e não com a aparência dela. Lembre-se, liberdade financeira vem daquilo que os outros não veem. Capítulo 10. Guarde dinheiro. Poupar é a única parte das finanças que depende apenas de você, não do mercado, da economia ou da sorte. Neste capítulo, Morgan Housel defende que poupar dinheiro é mais poderoso do que parece, e menos glamouroso do que gostaríamos. Ele explica que muita gente acha que precisa ganhar mais para enriquecer, mas o hábito de guardar dinheiro é o verdadeiro alicerce da liberdade financeira. Não importa quanto você ganha, importa quanto você consegue manter. Guardar dinheiro dá flexibilidade. É isso que permite dizer não, trocar de emprego, empreender com calma ou simplesmente dormir tranquilo sabendo que pode enfrentar imprevistos. E o melhor, não exige genialidade ou diploma de economia. Poupar é uma virtude comportamental. Exige disciplina, autocontrole e uma visão de longo prazo. Você pode enriquecer ganhando menos que os outros, desde que guarde mais.
Ouzel também lembra que guardar dinheiro não precisa ter um objetivo específico. Ter uma reserva sem nome é o que permite enfrentar o imprevisível, e o futuro é sempre imprevisível. Aplicação prática: estabeleça um hábito mensal de poupança. Não espere sobrar. Guarde antes de gastar. Comece com qualquer valor, mas torne isso automático. Crie uma reserva não só para emergências, mas para oportunidades. Guardar dinheiro é comprar independência. E isso é muito mais valioso do que qualquer bem de consumo. Capítulo 11. Razoável é melhor do que racional. Você não precisa ser racional. Precisa ser razoável. Neste capítulo, Morgan Housel quebra um mito comum no mundo das finanças. Ser 100% racional com dinheiro não é o ideal. O melhor é ser razoável, ou seja, tomar decisões que fazem sentido na prática, mesmo que não sejam matematicamente perfeitas. Por exemplo, financeiramente, quitar a casa pode não ser a decisão mais eficiente. Mas para muitas pessoas, dormir em paz sabendo que a casa está quitada tem um valor emocional inestimável. Housel argumenta que o dinheiro está profundamente ligado a emoções como medo, segurança, orgulho e esperança. Portanto, as decisões mais sustentáveis são aquelas que equilibram lógica e emoção. Se você for excessivamente racional, corre o risco de abandonar o plano no primeiro susto. Mas se for razoável, isto é, seguir um plano que você consegue manter com disciplina, estará sempre à frente. Aplicação prática. Pense na sua estratégia financeira atual. Ela é perfeita no papel, mas impossível de manter na vida real? Se sim, ajuste. Adote uma abordagem que você consiga manter mesmo nos momentos difíceis. Melhor um plano bom o suficiente que dura 20 anos do que um plano perfeito que dura 6 meses. Capítulo 12. Surpresa. A história é o estudo de surpresas. O mundo muda porque o inesperado acontece. Neste capítulo, Morgan Housel lembra que os maiores eventos financeiros da história, crises, bolhas, quebras e revoluções, quase nunca foram previstos. O autor argumenta que muito do que aprendemos sobre o passado é, na verdade, exceção, não regra. A maioria dos livros de economia se concentra em eventos extremos, como a crise de 2008 ou o boom da bolha.com. Mas basear nosso plano financeiro em eventos raros pode ser enganoso. Segundo Housel, o problema é que tendemos a supervalorizar explicações históricas e subestimar o fator surpresa. Só que o futuro é, inevitavelmente, uma sequência de coisas que ainda não aconteceram. Ou seja, o inesperado é o que move o mundo. Logo, a melhor estratégia não é prever, mas se proteger. Quem tenta adivinhar o que vai acontecer, vive ansioso. Quem se prepara para o que pode acontecer, vive tranquilo. Aplicação prática. Construa sua vida financeira com margem de segurança. Tenha uma reserva robusta. Evite depender de um único cenário ideal. Faça planos que aguentem choques. Não tente prever o próximo grande evento. Espere que algo inesperado aconteça e esteja preparado. Capítulo 13. Margem para imprevistos. O erro mais comum no planejamento financeiro é não planejar para que o plano dê errado. Neste capítulo, Morgan Housel aprofunda o conceito de reserva emocional e financeira. Ele diz que toda boa estratégia deve incluir uma margem de segurança, um espaço entre o que você espera que aconteça e o que realmente pode acontecer. Por quê? Porque a vida real raramente segue o plano. Previsões falham, rendas variam, oportunidades desaparecem, crises surgem do nada. Aqueles que resistem são os que têm folga. Mais economia do que o necessário, menos dívidas do que o permitido, menos gastos do que poderiam bancar, menos risco do que acham que toleram. Housel lembra que os erros mais perigosos não são pequenos tropeços, são os que te tiram do jogo. E o papel da margem é garantir que você possa continuar jogando, mesmo quando tudo der errado. Aplicação prática. Revise sua vida financeira e faça a pergunta: se tudo der errado por 6 meses, eu sobrevivo? Reforce sua reserva de emergência. Evite esticar demais seu orçamento. Diminua a exposição ao risco desnecessário. A margem para o erro não é pessimismo, é sabedoria. Ela é o que separa o investidor estável do quebrado. Capítulo 14. Você vai mudar. O que parece ser um objetivo para a vida inteira hoje pode não fazer sentido daqui a 10 anos. Neste capítulo, Morgan Housel fala sobre algo que poucos levam em conta ao fazer planos financeiros. Você vai mudar. Seus desejos, seus valores, seus sonhos, tudo isso evolui com o tempo.
O problema é que fazemos planos como se fossemos permanecer os mesmos para sempre. Planejamos aposentadorias, carreiras, metas de vida com base em uma versão atual de nós mesmos, mas nos subestimamos como agentes de mudança. Ozel cita estudos que mostram que as pessoas reconhecem facilmente quanto mudaram nos últimos 10 anos, mas acham que não vão mudar muito nos próximos 10. Isso é ilusão. E ignorá-la pode nos prender a planos que deixam de fazer sentido, mas que nos sentimos obrigados a seguir. A mensagem central é: você tem o direito de mudar de ideia. E os melhores planos são os que acomodam essa mudança. Aplicação prática. Ao montar seu plano financeiro, pergunte-se: e se meus sonhos mudarem? Mantenha flexibilidade no seu estilo de vida. Não se prenda a metas rígidas. Invista de forma que te dê opções, e não obrigações. A liberdade de mudar de rota sem culpa ou pânico é um dos maiores presentes da boa gestão financeira. Capítulo 15. Nada é de graça. Tudo tem um preço. A maioria das recompensas financeiras exige sacrifício, só que esse preço raramente vem com uma etiqueta visível. Neste capítulo, Morgan Housel apresenta uma ideia essencial, porém muitas vezes ignorada: o preço do sucesso financeiro é real, mas é invisível. Não se paga com dinheiro, mas com tempo, paciência, incerteza, dúvidas e desconforto. Ele compara o mercado financeiro a uma espécie de parque de diversões. Todos querem andar nas melhores atrações, como ações que se valorizam ao longo dos anos, mas poucos estão dispostos a esperar na fila, ou seja, tolerar a volatilidade, o medo de perdas temporárias e os altos e baixos emocionais. Muitas pessoas desistem de investir porque acham que o sofrimento emocional significa que estão fazendo algo errado. Mas, na verdade, esse desconforto é o preço justo a se pagar por bons retornos. Se você tentar fugir dele o tempo todo, estará sempre pulando de estratégia em estratégia, e provavelmente perderá o que há de mais valioso: o efeito do tempo. Aplicação prática: encare a volatilidade do mercado como um ingresso para participar do jogo. Espere quedas. Aceite a incerteza. Reconheça o desconforto como parte natural do processo. Não existe retorno alto com custo emocional baixo. Escolha um plano que você tolere pagar e se comprometa a seguir mesmo quando o preço parecer alto. Capítulo 16. Você e eu. Imagine duas pessoas observando o mercado financeiro. Uma delas é um investidor de longo prazo, focado em acumular riqueza ao longo de décadas. A outra é um trader, buscando lucros rápidos em operações diárias. Ambas podem estar olhando para a mesma ação, mas suas decisões serão completamente diferentes. O investidor de longo prazo pode ignorar as oscilações diárias e manter sua posição, enquanto o trader pode vender rapidamente para capturar um pequeno ganho. O problema surge quando alguém segue conselhos financeiros sem considerar qual jogo está jogando. Muitas vezes ouvimos recomendações de investimentos que parecem sensatas, mas que não fazem sentido para a nossa realidade. O autor alerta que seguir estratégias de outras pessoas sem entender seus objetivos pode ser desastroso. Aplicação prática. Antes de tomar qualquer decisão financeira, pergunte-se: qual jogo estou jogando? Se seu objetivo é a independência financeira a longo prazo, evite se preocupar com oscilações diárias do mercado. Se você busca ganhos rápidos, esteja ciente dos riscos envolvidos. O segredo é alinhar suas decisões financeiras com seus próprios objetivos, e não com os de outras pessoas. Capítulo 17. A sedução do pessimismo. Imagine duas pessoas analisando o mercado financeiro. Uma delas vê uma crise como uma oportunidade de compra, enquanto a outra entra em pânico e vende seus ativos. Historicamente, o pessimismo sempre pareceu mais racional, porque os problemas são imediatos e tangíveis, enquanto o progresso acontece lentamente e de forma menos perceptível. Housel explica que notícias pessimistas chamam mais atenção porque o medo é um instinto de sobrevivência. No entanto, ao longo da história, a economia global tem mostrado uma tendência de crescimento, apesar das crises e desafios. O autor alerta que o excesso de pessimismo pode levar a decisões financeiras ruins, como evitar investimentos por medo de perdas temporárias. Aplicação prática. Antes de tomar decisões financeiras, pergunte-se: estou reagindo ao medo ou analisando os fatos? O pessimismo pode ser útil para evitar riscos desnecessários, mas não deve impedir você de enxergar oportunidades. Se você deseja construir riqueza a longo prazo, é essencial equilibrar cautela com visão estratégica. Capítulo 18. Quando você acaba acreditando em qualquer coisa.
Imagine um alienígena observando a economia da Terra. Ele vê Nova York na véspera de Ano Novo de 2007 e depois em 2009. Em 2007, há euforia e otimismo. Em 2009, há medo e desespero. O que mudou? A narrativa. As pessoas passaram a acreditar que o sistema financeiro estava à beira do colapso, e isso influenciou suas decisões. Ouzel explica que a história é a força mais poderosa da economia, pois pode ser o combustível que impulsiona o crescimento ou o freio que impede o progresso. Muitas vezes, acreditamos em previsões pessimistas porque elas parecem mais convincentes, mesmo que o mundo tenha mostrado uma tendência de crescimento ao longo do tempo. Aplicação prática. Antes de tomar decisões financeiras, pergunte-se: estou baseando minha escolha em fatos ou em uma narrativa popular? O medo pode ser útil para evitar riscos, mas não deve impedir você de enxergar oportunidades. Se você deseja construir riqueza a longo prazo, é essencial questionar as histórias que influenciam suas decisões. Capítulo 19, recapitulando. Ouzel destaca que humildade e autocompaixão são essenciais na jornada financeira. Ele relembra que nada é tão bom nem tão ruim quanto parece, e que devemos evitar extremos emocionais ao lidar com dinheiro. O autor compartilha histórias que ilustram como decisões financeiras são influenciadas por fatores externos e internos, reforçando que não existe uma fórmula única para o sucesso financeiro. O capítulo também enfatiza a importância de pensar a longo prazo, evitando decisões impulsivas baseadas em emoções momentâneas. Ouzel sugere que, ao compreender melhor nosso próprio comportamento e o impacto das narrativas financeiras, podemos tomar decisões mais equilibradas e sustentáveis. Aplicação prática. Antes de tomar qualquer decisão financeira, pergunte-se: estou sendo racional ou estou reagindo emocionalmente? Praticar a humildade quando as coisas vão bem e a autocompaixão quando vão mal pode ajudar a manter uma perspectiva equilibrada. O segredo é aprender com os erros, ajustar estratégias e seguir em frente com inteligência e paciência. Capítulo 20. Confissões. Morgan Ouzel revela que, apesar de ter recursos para um estilo de vida luxuoso, ele opta por viver abaixo de suas possibilidades. Seu objetivo não é maximizar ganhos ou acumular bens materiais, mas sim garantir liberdade e tranquilidade financeira no longo prazo. Ele enfatiza que o dinheiro deve ser uma ferramenta para proporcionar segurança e autonomia, e não apenas um meio para adquirir status. O autor também destaca que muitas pessoas tomam decisões financeiras baseadas em expectativas sociais, sem considerar o que realmente as faz felizes. Ele reforça que cada pessoa deve definir seu próprio conceito de sucesso financeiro, sem se deixar influenciar por padrões externos. Aplicação prática. Antes de tomar decisões financeiras, pergunte-se: estou gastando dinheiro para impressionar os outros ou para garantir minha liberdade? Priorizar a independência financeira pode trazer mais satisfação do que acumular bens materiais. O segredo é alinhar suas escolhas com seus valores e objetivos pessoais. Conclusão. A psicologia financeira reforça a importância da simplicidade, segurança e independência financeira, destacando que o dinheiro deve ser uma ferramenta para a liberdade, e não um símbolo de status. Suas principais lições giram em torno de comportamento financeiro, mais importante do que conhecimento técnico. Longo prazo, decisões financeiras devem ser feitas com visão de futuro. Narrativas e emoções influenciam fortemente nossas escolhas financeiras. Humildade e paciência, essenciais para evitar erros impulsivos. A verdadeira riqueza não está apenas no dinheiro acumulado, mas na liberdade que ele proporciona. Entender a psicologia financeira é o primeiro passo para tomar decisões mais inteligentes e viver com mais tranquilidade.